Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Radha Krishna, sou professor de filosofia. Muito bem, eu sou da área metropolitana sul, eh, Colégio Desembargador Jorge Andrigueto, em Fazenda Rio Grande. O tema da aula de hoje são os filósofos pré-socráticos. Você sabe qual é o significado da palavra pré? A palavra pré significa antes. Socráticos refere a Sócrates. Logo, nós temos os filósofos que vieram antes de Sócrates. Então, entenda, estudante. Antes de Sócrates já existia filósofos, mas muitos acreditam que Sócrates seja o pai de toda a filosofia ocidental. Tá? Tudo bem, ele é o filósofo de Atenas. Atenas é a cidade intelectual, capital da Grécia. Tem sentido. Tá? Mas antes de Sócrates já existiam filósofos. Muito bem. Objetivos desta aula, ou seja, o que nós pretendemos com esta aula. Nós pretendemos compreender, conhecer os pensamentos dos filósofos pré-socráticos, entender as principais características da filosofia destes filósofos. Muito bem. Filosofia. Para falar sobre filósofo, temos que falar de filosofia, porque não existe filosofia sem filósofos e nem filósofo sem filosofia. Então vamos aprender um pouquinho sobre o surgimento da filosofia e o aparecimento dos primeiros filósofos. Quando é que surge a filosofia? Surge por volta do ano 600 a.C. E, nesse mesmo contexto, aparecem os primeiros filósofos, vamos chamar de pré-socráticos. E o que estudava estes filósofos pré-socráticos? Estudavam a física. Qual o significado da física para os gregos? Para os gregos, física, natureza. Então, os primeiros filósofos eram estudiosos da natureza, da física, o que deu a eles esse nome de fisiólogos. Então, além dos primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, eles também vão ser chamados de fisiólogos por serem estudiosos da física. E o que buscavam os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos buscavam a arqué. Para os gregos, a palavra arqué significa origem, princípio originário, origem de todas as coisas. Muito bem. Vamos agora, propriamente dito, aos filósofos pré-socráticos, a começar pelo primeiro filósofo da história da filosofia grega, Tales de Mileto. Este é o primeiro filósofo de toda a história da filosofia que conhecemos aqui no Ocidente, filosofia grega. Muitos estudantes me perguntam qual o significado da palavra Mileto. Será sobrenome de uma família tradicional? Não. Mileto significa lugar, lugar onde surgiu a filosofia, lugar onde apareceram os primeiros filósofos. Outros estudantes vão me perguntar, por que a filosofia vai surgir logo em Mileto? Se a Grécia tem como capital Atenas, e se Atenas é a cidade do grande filósofo Sócrates, é a capital, é a cidade intelectual. Simples, estudantes. Mileto era uma cidade portuária. E sendo uma cidade portuária, tinha muita movimentação de pessoas que iam, que vinham, com diferentes formas de conhecimento, diferentes culturas. E isto foi muito importante para o surgimento da filosofia. Tá? E o que estudava Tales de Mileto? Tales de Mileto estudava a physis, que significa para os gregos natureza. Então, Tales de Mileto é um filósofo, é um fisiólogo, ele é um pesquisador, ele é um cientista. Depois de muito estudo, qual é a conclusão que Tales de Mileto vai chegar? Que a água é a arqué, que a água é o princípio originário. Temos que considerar que quando Tales diz que a água é a arqué, a origem de todas as coisas, ele fala isso com base em seus estudos, ou seja, depois de ter estudado muito, ter pesquisado muito, Tales de Mileto chega à conclusão
que a água é o princípio originário. Tá? Na história da filosofia, Anaximandro de Mileto é o segundo grande filósofo pré-socrático. E ele é discípulo de Tales de Mileto. E com certeza concorda com o mestre que a água é arqué, que a água é um princípio originário. Mas Anaximandro de Mileto também é um estudioso, um fisiólogo, um pesquisador, um cientista. Levando em consideração, quando eu falo que um filósofo pré-socrático é cientista, ele está fazendo ciência de acordo com o que ele tem na época. Ou seja, ele tem os elementos da natureza para estudar. Eles são fisiólogos, porque estudam os elementos da natureza. Você sabe quais são os principais elementos da natureza estudados pelos filósofos pré-socráticos? Água, ar, terra, fogo, dentre outros. Né? Muito bem. Mas Anaximandro de Mileto, ele vai, depois de muito esforço, muito estudo, ele vai falar apeiron. Qual o significado da palavra apeiron para os gregos? Apeiron para os gregos significa indeterminado, indefinido, ilimitado. Então, o que Anaximandro de Mileto quer dizer com apeiron? É o número de elementos que existe na natureza, que dá origem à vida, é infinito, é ilimitado, é indeterminado. Ou seja, muitos elementos formam a arqué. Então, o filósofo pré-socrático Anaximandro de Mileto vai ficar conhecido por sua arqué apeiron. Na linha da filosofia, na linha do tempo aí, a história da filosofia, nós vamos ter Anaximandro de Mileto como terceiro filósofo. Percebe que Mileto deu vários filósofos pré-socráticos, essa é a contribuição de Mileto. Lá surge a filosofia e Mileto dá os primeiros filósofos, que vai dar origem à filosofia. E Anaximandro de Mileto, também discípulo de Tales de Mileto, amigo de Anaximandro de Mileto, Anaximandro com certeza vai concordar com a água de Tales, vai concordar com a apeiron de Anaximandro, mas também Anaximandro de Mileto é um estudioso, também ele vai em busca da arqué, princípio originário. Depois de muito estudo, ele vai chegar à conclusão que o ar é a grande arqué, o ar é o princípio originário que dá a vida, que é responsável por toda a vida na Terra. O ar, então, é a arqué do filósofo Anaximandro de Mileto. Vamos sair da colônia de Mileto, da escola de Mileto, vamos para Éfeso, falar de Heráclito, Éfeso. Também um grande filósofo socrático, que é exemplo dos seus antecessores, é estudioso, é pesquisador, é fisiólogo, estuda a natureza. Tá? Ele é pesquisador, ele é cientista. Com certeza vai concordar com seus antecessores, tá? Com a arqué já descoberta pelos antecessores. Mas também ele vai à luta, ele também vai aos estudos, às suas pesquisas, e num dado momento ele vai dizer o fogo é a grande arqué. Então a grande arqué de Heráclito de Éfeso é o fogo. Mas Heráclito de Éfeso também é conhecido por suas teorias sobre o movimento, ele é conhecido como um filósofo mobilista, filósofo do movimento. E é dele a frase que diz: não banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, as águas estão em movimento. Estudante, acredito que nós já podemos fazer uma atividade, um quiz. Eu vou postar lá no Cresmo, e vocês respondam, e na próxima aula nós corrigimos juntos. Muito bem. Qual vai ser a pergunta do quiz que vocês vão responder lá no Cresmo? Quais são os principais elementos da natureza estudada pelos filósofos pré-socráticos? Responda lá, na próxima aula, corrigimos juntos. Belezinha? Muito bem, vamos à retomada da aula de hoje. Nesta aula, nós estudamos os principais filósofos pré-socráticos: Tales de Mileto, com a água; Anaximandro de Mileto, com a apeiron; Anaximandro de Mileto, com o ar; Heráclito, com o fogo. Os elementos, ou seja, o que estudavam os primeiros filósofos, o que estudavam os pré-socráticos. Nós aprendemos que eles eram também chamados de fisiólogos, por ser estudiosos da física, eles estudavam os elementos da natureza. Aprendemos também que eles estavam em busca da arqué, que é o princípio originário de toda a vida. Também aprendemos que, pelo fato de eles serem estudiosos da natureza, além de ser chamados de filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos,
também ficaram conhecidos como fisiólogos, ou seja, aqueles que estudam a física, a natureza. Muito bem, vamos dar referência, tá? Para preparar esta aula, li o livro da filósofa brasileira Marilena Chauí, da editora Ática. É uma leitura recomendável. Estudante, recomendo que vocês leiam este livro, Convite à Filosofia, da filósofa brasileira Marilena Chauí. Por hoje, estudante, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula estaremos juntos. Por hoje, então, é tudo. Tchau!